Hoje, na pregação do Evangelho, eu gostaria de ler apenas um versículo, aonde deixa claro que a pessoa é salva por meio da fé, independente das obras da lei. Romanos capítulo 3, versículo 28, é um dos muitos versículos que deixam isto bem claro. O apóstolo Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Leia todo este capítulo, é muito interessante, onde primeiramente apresenta a ruína total do ser humano. Dos pés à cabeça, o ser humano está estragado pelo pecado. Também mostra que esta pessoa, este ser humano, com toda esta característica pecaminosa, estragado, totalmente imundo, à luz da lei, na presença da lei, ele diz: toda boca deve ficar fechada e todo mundo condenável diante de Deus. Logo a seguir, a descrição deste pecador totalmente arruinado dos pés à cabeça por causa dos seus pecados, o que a lei faz ou apresenta, o que a lei pode fazer por este homem, mostra que existe somente uma maneira deste pobre pecador ser justificado diante de Deus. Apresenta a pessoa de Cristo, apresenta o sacrifício de Cristo, apresenta que somente Ele podia e pode nos salvar, pode nos redimir. O sacrifício dele paga um preço alto pela exigência de Deus para a nossa salvação. Estamos estragados pelo pecado. Deus apresenta uma lei para mostrar o que ele exige deste pobre pecador. E quando este pecador é examinado por esta lei, prova que ele está condenado diante de Deus. No Romanos capítulo 3, versículo 23, o final do versículo 22 diz: não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo em seguida, mostra a graça de Deus apresentando um sacrifício, aonde o que o homem não podia cumprir, Cristo cumpriu. O homem não pode apresentar uma obra a Deus para resolver, para pagar a sua dívida dos seus pecados, mas Deus apresenta um verdadeiro homem, porém sem pecado, aonde este homem morre no lugar como representante de outros homens, toma o lugar destes homens sobre a cruz, mas ao mesmo tempo este homem também é Deus. O Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, quando ele esteve aqui na terra, ele disse que ele era o Filho do homem. Ele era, na eternidade, Filho de Deus, eterno Filho de Deus. Agora, aqui na terra, além de ser Filho de Deus, ele se apresenta como Filho do homem. Ele era filho do homem, filho de um homem. Ele tinha característica, forma, natureza humana, mas não tinha a natureza pecaminosa. Isto ele não trouxe da natureza humana. Isto não havia nele. Por isso que ele era capacitado para representar os outros homens. Estes homens contraíram uma dívida contra Deus. Os pecados do ser humano é uma afronta a Deus. Portanto, Romanos capítulo 3 apresenta a ruína humana, apresenta a lei de Deus, aonde apresenta e mostra várias características o que a lei exige. E o que a lei exige, o homem falhou, pecou, errou, falhou em todas as áreas. Mas então apresenta uma pessoa que morreu por nós na cruz. Esta pessoa e o seu sacrifício apresentado a Deus mostra que foi o preço que a justiça divina exigia para a nossa salvação. Mostra também que o valor
do sangue do Senhor Jesus que ele derramou na cruz, ou seja, a sua vida entregue na cruz, foi para perdoar os nossos pecados, mas também foi para nos comprar da escravidão do poder do pecado. Ou seja, ele perdoa os nossos pecados, que são os frutos desta natureza, mas também, quando a pessoa é salva, ela morre com Cristo e ressuscita com Cristo, pois Cristo não somente morreu na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Figurativamente, espiritualmente, isto é uma obra que Deus faz em cada pessoa que Ele salva. Ele morre com Cristo, ou seja, Ele morre para esta natureza pecaminosa. Ele morre para este mundo. Ele morre para o poder do diabo. E Ele ressuscita em novidade de vida. Quando Cristo ressuscitou, aquilo que Ele deixou para trás ficou para trás. Cristo, Ele enfrentou a feiura dos nossos pecados ou as consequências dos nossos pecados na cruz. A Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro, para que nós, depois de salvos, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Paulo está dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Fé em quem? Fé na pessoa que ele acabou de apresentar. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. A fé no Senhor Jesus Cristo. O pecador, sendo esclarecido por Deus que ele está condenado por causa dos seus pecados. A lei não serve para justificar o homem, serve para condenar o homem. O ser humano, antes de vir a lei, ele podia achar algumas coisas erradas na vida de outras pessoas, podia achar algumas coisas erradas na sua vida, e o que definia isto era a sua consciência. Mas nem sempre a nossa consciência é um hábito certo, porque o que eu permito, você pode condenar. A lei veio da parte de Deus para definir, não a sua consciência e a minha, mas o que Deus realmente avalia como certo. Portanto, a lei é o diagnóstico correto do que Deus exige de nós. Como eu disse, lendo o início do capítulo 3 de Romanos, Deus mostra que o homem, segundo a avaliação dele, está totalmente estragado. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isto já é o suficiente para nos prostrar arrependido dos nossos pecados diante de Deus, para você que ainda não é salvo, e compreender: eu estou condenado por Deus. Morrendo em meus pecados, eu não vou entrar no céu, eu vou abrir os meus olhos no inferno, e Deus é justo em me lançar no inferno por causa dos meus pecados. Como eu vou habitar num lugar aonde eu já sei? Como é que eu vou habitar no lugar com uma pessoa? Vou morar com ele? Quando que, antes de ir para lá, ele já mandou avisando quais são os padrões que cercam o ambiente aonde ele vive, aonde ele mora. Como é que eu vou ir para lá se eu já sei que o padrão de vida lá é diferente do qual eu vivo aqui? Mas esta mesma pessoa que mandou o aviso para nós, para mim e para você, que o padrão que ele exige é alto e nós não podemos atingir, ele nos enviou um Salvador que nos qualifica. Não nos muda só moralmente, nos muda espiritualmente. Não é uma mudança somente exterior de alguma reforma feita por nós mesmos, seguindo alguns ensinamentos bíblicos.
Não. Ele mandou alguém para pagar a dívida do qual nós contraímos durante esse período que vivemos aqui na Terra, até o momento da nossa salvação e depois dela, que nos capacita espiritualmente, moralmente, a viver neste lugar. Fazer a vontade de Deus não é simplesmente algo intelectualmente, moralmente. Fazer a vontade de Deus vai além disto. Porque como podemos saber a vontade de Deus e como fazemos a vontade de Deus? Será que um pecador em seus pecados, tendo conhecimento da vontade de Deus, ele pode realmente agradar e fazer a vontade de Deus? Não. Por quê? Porque não existe a natureza nele que queira fazer a vontade de Deus. Ele faz pensando com todo aquele esforço, mesmo que algo dentro dele contrarie isto. Ele está agradando a Deus e Deus vai aceitar ele no céu. Não, ele não gosta de fazer a vontade de Deus. O pecador não salvo, não regenerado, que não nasceu de novo, ele até pode se dizer crente, pode tentar fazer a vontade de Deus, tentar agradar a Deus, mas dele só tem uma natureza, a natureza que ele herdou de Adão quando ele nasceu. E esta natureza, realmente, sinceramente, ele quer abandonar tudo que está relacionado a Deus e se entregar a outra coisa. Talvez ele não faça por ser moralmente e conscientemente atingido pelas verdades da Bíblia. Mas uma pessoa salva não é assim. Uma pessoa que realmente faz a vontade de Deus, Deus colocou nele uma outra natureza. Ele tem a velha natureza, sim, que Deus tratou, e ele morreu para esta natureza, mas Deus deu para ele a vida eterna. A vida eterna é vida divina. Este pecador nasceu de novo, nasceu do alto. Ele tem a semente divina. E esta nova vida tem prazer em fazer a vontade de Deus. Esta nova vida está em conflito com aquela vida antiga. O Espírito Santo vem habitar dentro da pessoa salva. E esta pessoa salva combina, esta vida da pessoa salva, nova vida, combina com a vontade de Deus. Ele tem prazer, ele tem suas fraquezas, sim. Mas agora ele tem desejo sincero de agradar a Deus. A velha vida, acostumado com aquelas coisas antigas, muitas vezes tem vontade, tem sede, faz as suas exigências. Olha, você só quer viver e atender esta nova vida, mas e eu? Então o crente agora, ele tem duas naturezas e ele tem condições de decidir a qual destas duas naturezas ele vai agradar. Não para ganhar a salvação, mas ele foi salvo, Deus deu tudo isto para ele, e ele não está guardando a lei para ser salvo, mas agora ele agrada a Deus porque nele tem a natureza divina. Como é que a pessoa pode ter isto? O versículo que lemos nos responde: pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ele não precisa guardar nada ou fazer nada no sentido de ele mesmo procurar adquirir esta justificação que só vem de Deus. E quem guarda a lei está num caminho que está seguindo um caminho, está buscando uma coisa que ele nunca atinge. Porque quem pode declarar que aquela pessoa foi justificada? A justificação daqueles que estão guardando a lei está depois desta vida, porque ele nunca vai saber. Se pergunta por uma pessoa que guarda a lei, enfim, então você já está salvo? Não, ninguém pode dizer isto. Paulo está dizendo neste versículo que nós concluímos, é uma conclusão. Depois de ele apresentar a obra de Cristo, que perdoa os nossos pecados, que nos compra da escravidão de Satanás e do pecado, ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado, é declarado justo
O assunto desta dívida está resolvido diante de Deus. Não é eu que estou dizendo para você, eu estou simplesmente transmitindo o que as Escrituras dizem, que Deus diz na sua palavra. É conclusivo que o homem é declarado justo por Deus por meio da fé em Cristo. Eu não posso fugir, sempre quando eu trato deste assunto, da história do carcereiro em Atos capítulo 16, onde ele pergunta para Paulo e Silas o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. A resposta do apóstolo Paulo e de Silas foi: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Ninguém na Bíblia foi salvo de outra maneira a não ser pela fé. A salvação do Antigo Testamento é a mesma do Novo Testamento. No Novo Testamento existe mais luz sobre este assunto. No Antigo Testamento, nós temos muitas figuras, ilustrações, começando no próprio jardim do Éden, onde o homem pecou, nós vemos que havia necessidade de um substituto, alguém fora do homem. Havia necessidade de um sacrifício para que fosse coberto a nudez de Adão e Eva, que é um símbolo de vergonha. A consciência deles estava atingida por causa do pecado, eles se esconderam de Deus. Tudo isto o pecador, em seus pecados, faz. Mesmo que ele tenta, de alguma forma, agradar a Deus, porque foi o que Adão e Eva fizeram, eles escolheram folhas de figueira e fizeram aventais para eles, e talvez um olhando para o outro podia dizer: isso está perfeito, Deus vai gostar. E podiam até dizer: olha, está muito bom. Mas quando realmente só ouviram a voz de Deus, a própria consciência deles concluíram que isto não serve para Deus. Uma pessoa despertada por Deus, uma pessoa que realmente lê a palavra de Deus, não lê o que o pregador diz, o padre diz, o missionário diz, mas lê a palavra de Deus, vai ficar esclarecido: eu estou perdido. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Na casa de Zaqueu, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar você, o perdido. Ele veio salvar a mim. E como você pode ser salvo? Da mesma maneira que eu fui. Pela fé no Senhor Jesus Cristo. Porque Deus enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eles não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, porque as suas obras são feitas em Deus. Em que está baseado a sua salvação? Em que está baseado a sua esperança de um dia chegar no céu? Nas suas boas obras? Na sua fidelidade à igreja? Na sua fidelidade ao dízimo que é exigido do seu pastor, da sua igreja, do seu missionário, ou da pastora, ou da missionária? Você ser fiel a estas coisas? Você pode ser fiel a estas coisas e muito mais. Não vale para a sua salvação. Não lhe ajuda em nada na sua salvação. O que você tem que fazer com tudo isto? Virar as costas para tudo isto. E obedecer o que Deus diz na sua palavra, Isaías capítulo 45. Ele diz: olhai para mim, e sereis salvos todos os termos da terra. O Senhor Jesus Cristo disse também, nesta mesma linha: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
O Senhor Jesus Cristo disse: o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Só por Jesus é que nós somos salvos. O apóstolo Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Na casa de Cornélio, ele disse: a Cristo, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, versículo 43. O que você está esperando para ser salvo? O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar. Não basta ter conhecimento deste assunto. Não basta ler sobre este assunto. Você tem que ter uma experiência pessoal de como um pecador perdido, condenado por Deus. Porque se você, meu prezado ouvinte, você que me ouve, talvez você pode estar me ouvindo pela última vez, se você morrer em seus pecados, você pode ter certeza, você vai abrir os seus olhos no inferno. Padre, o pastor, diante do seu corpo aqui, pode estar dizendo que este filho fiel à igreja está na glória, como dizem, quando que você está no inferno. Isto é sério, mais sério do que eu posso transmitir. Somente e realmente o Espírito Santo, usando a palavra de Deus, pode revelar e mostrar isto para você. Imagine você abrir os seus olhos nas trevas, em chamas, a sua alma, a sua verdadeira pessoa, seu corpo aqui vai ser sepultado, mas você estará no lugar de perdição eterna, sofrer eternamente longe de Deus. Você diz, mas olha, eu tenho tanto contato com as coisas de Deus. Leia a história em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, onde nós temos a morte de dois homens. É uma história, não é uma parábola. Este homem que está no inferno, contado pelo próprio Senhor Jesus, ainda está lá hoje. O Senhor Jesus disse para ele que os irmãos dele, que já morreram também, para a salvação deles, para eles não irem para o inferno, para aquele lugar de tormento, aonde o próprio indivíduo disse: eu estou atormentado nessas chamas. O Senhor disse, aliás, lá Abraão disse para ele, disse: olha, eles têm a Bíblia, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam, que eles leem as Escrituras. Ele não disse: olha, eles têm o sacerdote, o sumo sacerdote, que eles procurem esses homens. Não. Ele disse: olha, a palavra de Deus, inspirada por Deus e usada pelo Espírito Santo por Deus, é o suficiente para esclarecer a pessoa. Porque a palavra de Deus mostra 3 fatos importantes. Primeiro, a ruína do ser humano. Começa em Gênesis, capítulo 3. Logo depois da perfeita criação de Deus, mostra a ruína e assim segue por toda a Bíblia. A ruína do ser humano. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é o remédio. Também começa em Gênesis, já no capítulo 3. Depois nós temos a arca. Depois nós temos o tabernáculo e todos os sacrifícios. Temos a serpente levantada no deserto e assim vai, exemplos e figuras. E por fim temos o sacrifício de Cristo para nossa salvação. E por último, apresenta a nossa responsabilidade diante destes fatos. Ruína total, remédio perfeito. Responsabilidade, você aceitar ou rejeitar o remédio que Deus tem oferecido. O que você vai fazer? Este assunto está em suas mãos. Você aceitando, recebendo Cristo como seu Salvador pela fé, como um pecador arrependido. Concluímos, pois,
que o homem é justificado, é declarado justo por Deus pela fé, sem as obras da lei. Esta palavra justificado é muito preciosa. Deus está dizendo: eu posso levar você, pecador, a vir morar comigo. É precioso demais, né? Como eu, pecador? Sim. Porque meu filho fez um sacrifício sobre a cruz, do qual eu posso agora te declarar justo. Mesmo tão imundo, tão longe de mim. Porque o valor do sacrifício do meu filho, se você aceitar ele pela fé, eu te declaro justo. E você agora já tem comunhão comigo. E eu vou levar você a morar comigo no céu. Após a sua morte, ou quando meu filho voltar para arrebatar aqueles que são salvos para morar no céu. O Senhor Jesus Cristo disse, em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Crê, você que me ouve, no Senhor Jesus Cristo, e também você será salvo.